Se você ama pancadaria raiz, frases de efeito e explosões sem deixar um arranhão no herói, esse vídeo é pra você. Recentemente eu estava recordando de alguns filmes dos anos 80 e 90 e pensando, caraca, hoje em dia não existem mais os brucutus do cinema. Mas afinal, o que significa esse nome brucutu? De onde vieram? Quem mandou no jogo e por que sumiram? Hoje vamos fuçar as curiosidades dos brucutus do cinema. Onde isso começou? Quem moldou o estilo? Tretas reais de bastidores? Os nomes que reinavam lá atrás? Quem carrega a tocha hoje? E por que esse tipo de astro anda mais raro? E claro, qual brucutu te convenceu que fita isolante conserta tudo? Até helicóptero. Bora! Fala, incríveis! Eu sou o Lucas Dominique e se você caiu de paraquedas aqui, você está no Incrível Filme. Aqui a gente fala de cinema com uma pitadinha de terror e suspense, que são os meus gêneros favoritos. Diferente de hoje, porque vamos falar dos brucutus ou cinema de ação que prestava. Quando eu digo brucutu, eu estou falando daquele astro que resolve tudo no soco, na bala e na cara feia. Ó, se não tiver cara feia, não presta. A semente apareceu lá entre os anos 60 e 70. Clint Eastwood, com um perseguidor implacável, era aquele típico policial calejado e de poucas palavras. Tivemos também o icônico Charles Bronson em Desejo de Matar. Quem não se lembra desse filme? Está aí um filme que eu demorei demais para assistir, simplesmente por preconceito de época e de um ator que eu não conhecia, já que não era do meu tempo. Porém, o vigilante vingativo, como costumo apelidá-lo, é bruto e com força. E claro, a gente não pode esquecer Bruce Lee. Um dos filmaços obrigatórios da década de 70, onde Bruce Lee aparece detonando com artes marciais, é Operação Dragão. Esse filme fez muito sucesso, principalmente pelo saudoso Bruce Lee, que nos deixou muito cedo. E por mais que ele não seja um cara repleto de músculos gigantes, as artes marciais que ele dominava na época era singular. Isso tudo preparou para os anos 80 e 90, que foi a Era de Ouro, quando o brucutu virou marca registrada de bilheteria. Quem é que não ficava doido para ir para o cinema conferir o novo filme do Stallone, o novo filme do Schwarzenegger? Eu não peguei essa época de ir até o cinema, mas claro que eu peguei o VHS, então sempre que chegava algum filme novo eu corria para a locadora para alugar um novo filme do Stallone, do Sylvester Stallone, enfim, tantos outros brucutus do cinema. Mas claro que os nomes vão muito além desses dois nomes, eu sei que eles são os mais conhecidos, mas tínhamos grandes nomes como o Chuck Norris, né, o mito. Tínhamos também Wesley Snipes com Blade, por exemplo. Tínhamos também Steve Seagal, meu pai costumava dizer que ele resolvia tudo com a mão. Mas também a lapa de mão que aquele cara tinha, era só dar um tabefe na cara do vilão que acabou o filme e ele resolvia o problema. O maluco é brabo. E sim, Van Damme. Jean-Claude Van Damme foi um dos grandes astros também, que a gente lembra da época de Bruce Lee, por exemplo, por conta das artes marciais. Mas Van Damme protagonizou diversos filmaços de ação. E claro que, além das artes marciais, era soco, porrada. Soco e porrada é a mesma coisa, né? Era porrada e bomba. Diversas explosões. A fórmula: físico imponente, carisma, uma arma favorita, frases que cabem numa camiseta e vilões memoráveis. Quando a gente fala frases que cabem numa camiseta é porque é verdade. Se você entrar na internet e procurar por camisas desses atores, você vai encontrar sempre uma frase de efeito que cabe no peito da camisa. E claro, dublês trabalhando no limite. Respeitem os dublês, sério. Os dublês são a espinha dorsal da ação do cinema. Dão corpo ao impossível, transformam o storyboard em perigo real controlado e garantem que a cena fique incrível, sem colocar o elenco principal em risco. Em plena época do VHS, da TV aberta, a gente tinha Sessão da Tarde, Supercine, Tela Quente, Cinema em Casa. Quase todo mundo via filme dublado, e isso só funcionava porque nossos dubladores entregavam interpretação de verdade, não só a voz por cima. Em resumo, sem a dublagem dos anos 90, nosso imaginário pop seria outro. Claro que no meio de tanta testosterona
testosterona, tinha que rolar uma treta. A mais famosa, claro, era entre o Stallone e Schwarzenegger. Se você não assistiu o documentário Arnold na Netflix, e tem também o Sly na Netflix, também até nisso, os caras competem até hoje. Mas se você assistir os documentários presentes na Netflix, vou pedir para o editor colocar as capas aqui do lado, você percebe que eles, a cada filme que um lançava, o outro ia lá e lançava um melhor. O cara pegava uma arma grande, vinha Arnold com uma arma maior ainda. Aí Rambo veio, pegou uma faca gigantesca, Arnold aparecia em outro filme com um facão. Enfim, a cada filme eles tentavam superar não apenas o adversário, mas eles mesmos. Hoje, claro, eles são amigos, e depois que eu assisti Os Mercenários, a gente percebe que tem espaço para todo mundo, e que bom que eles hoje conseguem trocar uma ideia, dar risada do passado, porque o que importa são os momentos. Claro que muita coisa é fofoca, saiu muita coisa na época, principalmente aí na década de 80 e 90, entre esses dois atores ou vários outros, né, que tiveram treta de bastidores, e é interessante porque às vezes a ação é mais impactante dentro dos sets do que no próprio filme. Uma das brigas mais recentes no cinema moderno, vamos dizer assim, dos brucutus atuais, os grandões do cinema, foi entre The Rock e Vin Diesel. E tudo começou, se eu não me engano, em Velozes e Furiosos 8, quando Dominic Toretto, vivido pelo Vin Diesel, ele trai a família e dá espaço à tela para o Hobbs, né, o Luke Hobbs, vivido, interpretado aí pelo The Rock. O que aconteceu é que rolou um ciúme, e isso tudo é especulação, tá? A gente não tem fontes confiáveis para confirmar essas informações, mas tudo indica que o Vin Diesel ficou com muito ciúme do The Rock, porque ele realmente ganhou a cena em Velozes 8, assim como Jason Momoa recentemente em Velozes 10. Todo mundo assistiu o filme e só lembra do Jason Momoa e não do elenco padrão de Velozes e Furiosos, né? Vin Diesel e companhia. A parte boa disso tudo é que depois de toda essa treta, lançaram Hobbs e Shaw, que disseram ser uma trilogia, até hoje fica aí ali, ó, dentro do baú guardado, mas Hobbs e Shaw é um filmaço para quem ama Velozes e Furiosos, ação, testosterona, brucutu e muita loucura e mentira. Precisa assistir. Mas sério, você já observou como hoje em dia não existem mais os brucutus do cinema, né? Os caras fortão e tal. E geralmente colocam esses atores mais fortes como vilões. Em exceção agora que eu me lembrei para o Witcher, vivido aí pelo Alan, se eu não me engano, não sei o sobrenome dele, que também tá em Velozes e Furiosos 10 recentemente, né? E você veja, tá aí uma ótima série. Editor, põe a capa aqui da série, tá disponível na Prime Video, corre lá pra assistir, vale muito a pena, e é um brucutu, meu amigo, o cara resolve tudo na porrada, né, com aquele corpão todo musculoso, que hoje em dia é muito difícil a gente ver. E na verdade, o que a gente vê são os super-heróis, né, superando esses filmes de ação das antigas. Hoje, o que a gente mais lembra no cinema, principalmente cinema de ação, é o herói da história em quadrinho. Afinal, os efeitos digitais diminuem, né, a necessidade de ter um ator repleto de músculo. Quanto mais acrobacia real, quanto mais risco, mais custo, e a indústria ficou mais conservadora, né? Agora ela meio que para aí. Vamos tentar fazer essa cena com CGI? Os brucutus clássicos minguaram. Universos compartilhados viraram a estrela, não mais o astro musculoso. Com efeitos digitais e stream, o espetáculo depende menos do corpo atlético do ator e mais da franquia. Resultado: menos tanques humanos, mais ação coreografada por dublês e CGI. Mas quem arrasta multidões hoje em dia para o cinema, tirando, claro, os filmes de heróis, né, que eu já mencionei, como Vingadores Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, meu Deus, o último Homem-Aranha, que reuniu os 3 atores, né, que interpretaram o Spider-Man. Talvez só esses filmes que levaram tanta gente para os cinemas, mas antigamente quem lotava as salas eram os fãs do cinema de ação com os brucutus em tela. Mas hoje em dia temos nomes como The Rock, Vin Diesel, Dave Bautista, Tom Hardy, o Jason Statham, quase eu esqueço. O brucutu meio que evoluiu, né? Menos músculo e mais técnica. Ah, mas faz falta, né, ver os bons filmes raiz de ação. Isso faz falta. É mesmo, é? Se você chegou aqui, eu preciso te indicar bons filmes de ação raiz, porque às vezes você só ouviu falar. Eu tô beirando os 40 anos, então meio que eu nasci na época em que VHS era sinônimo de bons filmes, né? A gente sempre ia pra locadora, de sexta, locava 2, 3 filmes
só entregava na segunda-feira, lembrando sempre de rebobinar. Mas é interessante como nos dias atuais, muita gente, cara, de 20, 25 anos até, não assistia os bons filmes de ação da década de 80, 90 e até antes disso, como os filmes do Bruce Lee, filmes do Chuck Norris, né, que beiram a década de 70, início da década de 80 e por aí vai. E é sério, se você ainda não assistiu alguns desses filmes que eu vou mencionar aqui agora, já pega caneta e papel, tira o print que o editor vai botar a capa de cada filme aqui do lado e assista. É meio que uma obrigação real para você que é cinéfilo e ama cinema de ação. Começar com Comando para Matar, um filme com Arnold Schwarzenegger que mostra que não só músculos, mas grandes armas fazem acontecer. É um filme simples, mas que demonstra que esse tipo de filme, e lançado naquela época, funcionava muito bem. Eu fico pensando se hoje em dia esses filmes teriam grandes bilheterias. Talvez não. Rambo 2, por que não Rambo 1? Eu costumo dizer que Rambo 1 é meio que uma introdução. E abre um parênteses aqui, porque vai rolar a origem do Rambo, que é até com aquele ator, o Noah, né? E que o cara tá fortão. Editor, se você achar uma foto aí, bota a foto desse maluco aí. O cara tá gigante pra interpretar o Rambo. E eu fiquei pensando, cara, é interessante como, assim como Sexta-feira 13, por exemplo, acho que não é mais um spoiler, é um filme de 1980. Sexta-feira 13, no primeiro filme, a gente não vê o mascarado, né? O Jason Voorhees. A gente não vê o cara. E como assim? Por que assimilaram a franquia a ele? Ele veio depois. Assim como o Rambo 1. Rambo 1 é um cara que, por mais que ele faça toda aquela bagaceira na cidade, aquela cidade isolada e tal, a gente não tem o que temos em Rambo 2. Enrolei um bocado, mas só pra dizer pra você que Rambo 2 está a essência do Rambo. Então, se você só assistiu o primeiro, por favor, continue, porque vale a pena. Comando Delta tinha que estar nessa lista, porque eu preciso mencionar o Chuck Norris. Por sinal, vou abrir mais um parênteses aqui, editor, dá uma procurada aí no YouTube, bota a cena em que o Chuck Norris aparece para salvar os mercenários. Filme que o Chuck Norris é necessário porque o cara moldou também, e não era um cara que era tão forte como o Stallone e o Schwarzenegger. Ainda assim, é um brucutu de respeito. E claro, não menos importante, Nico acima da lei. Que eu falei do meu pai, que sempre disse que Steven Seagal, ele dá um tapa de mão aberta e pronto. Não precisa nem bater, nem dar soco. E esse é o diferencial desse ator. Ele é muito grande, ele também é faixa preta, né? Em várias artes marciais aí, na vida real. Não sei hoje, que ele tá meio gordinho, né? Mas todo mundo envelhece, né, gente? Faz parte. Ih, rapaz. E o Steven Seagal, cara, em cada filme dele, você fica assim, mano, como assim? Os caras não chegam nem perto, ele só estica a mão e pum, pum, pé, pé. Então, se você nunca assistiu, talvez, é isso que eu fico pensando, talvez um filme desse hoje em dia é motivo de chacota, motivo de risada, porque você fala, cara, não existe isso. Naquela época, isso era cinema, cara, isso era obra-prima dos filmes de ação, é claro. Com certeza esses 4 filmes vão fazer o seu coração bater mais forte, porque, pra mim, na minha opinião, claro, muitas pessoas podem discordar, mas está aí a nata do cinema. Separei só 4 filmes, deixei muito filme de fora, mas tá aí a minha lista com os 4 filmes raiz e brucutus que você precisa assistir. Porém, se você é o tipo de pessoa que prefere um filme de ação com muita ação, mas com menos músculo e mais técnica, vou te indicar mais alguns filmes aqui que você precisa assistir. Começando com A Identidade Bourne, que tem diversos filmes, se eu não me engano, 5 filmes, e é o tipo de filme que une várias coisas, como suspense, investigação, mistério e ação. Ação num formato em que poucos filmes hoje em dia conseguem ter. Então tá aí uma ótima dica de filme atual, não tão atual, tá? Mas dos filmes lançados recentemente, só o que se salva é minha próxima dica, John Wick. Cara, sensacional. Por quê? John Wick, o personagem do Keanu Reeves, ele não é musculoso também, mas tem muita técnica, ele sabe lutar. Então ele pega o que tiver na sua frente. Esse improviso faz o filme ser espetacular. Se você nunca assistiu, por favor, ele sai da aposentadoria porque matam o cachorro dele. Tudo bem, aí já é um motivo que a gente precisava dar um jeito. Mas é isso. Talvez um roteiro simples e com cenas coreografadas valem mais do que um filme que tenta ser o que não é. E John Wick é sensacional.
E claro que eu preciso mencionar o 007 Cassino Royale com Daniel Craig. Que filmaço! E dentre todos os filmes que ele atuou como 007, pra mim, na minha opinião pessoal, tá, gente? É o melhor filme que tem ação, tem até parkour no filme, tem a presença lá do Sebastian Falcon. Se o editor conseguir uma imagem, bota aí que esse cara é sensacional e tá presente no filme, né, desempenhando até um papel interessante. Com certeza você deve ter assistido aos novos 007, mas Cassino Royale é a cereja do bolo, na minha opinião. E claro, vale a pena maratonar os filmes do Jack Chan para entender o que significa criatividade física. Ó, fica a dica, porque quem gosta de cinema de ação precisa assistir os filmes do Jack Chan. Acho que talvez só a galera mais nova que não deve ter assistido tantos filmes antigos assim do Jack Chan. Não os mais novos, tá? Que são mais focados na comédia, mas os bons filmes de ação e luta mais antigos do Jack Chan são filmaços. Hoje em dia é menos pose e mais imersão, menos fisiculturismo e mais equipe de dublês. O Brucutu meio que não acabou, ele evoluiu. Se ontem a gente aplaudia o bíceps, hoje a gente aplaude o plano sequência de luta. No fundo, o que a gente quer é o mesmo: histórias de superação no soco, com um pouco ou muito de exagero. Porque acaba sendo cinema de verdade, né? A gente quer ir pro cinema para vibrar, para ver o nosso herói chegando no final todo rasgado, todo ferido, mas vencedor. Difícil é a gente encontrar um filme hoje em dia que traz o herói cheio de arranhões. Eu lembro que John Wick o cara fica lascado, é por isso que eu mencionei muito John Wick aqui. Mas tem filmes agora que o herói termina e tá lá 100%. Mas eu não sou contra os filmes de herói. Eu até gosto, mas pra mim já saturou. E é isso, se você curtiu o vídeo, já vai clicando em se inscrever, deixa o seu like, compartilha com um amigo que adora cinema, mas talvez não tenha assistido esses filmaços de ação e precisa saber o que é bom. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, valeu, tchau!